Boa noite, mais uma vez a gente se encontra para falar de direito e agora finalmente a gente vai encerrar a parte, o módulo de direito penal, parte geral, no tema norma penal. E a gente encerra aqui falando sobre conflito, concurso ou conflito aparente de normas penais. Primeiro eu quero agradecer aqui a comentários que chegaram ao meu conhecimento de pessoas que estão vendo, estão gostando das aulas. Primeiro eu quero agradecer ao Jorge Perrone, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que elogiou as aulas e pediu para eu falar mais olhando diretamente para a câmera. Que ele perguntou se eu tinha alguma coisa, porque eu olhava muito para baixo, se eu tinha alguma espécie de cola. Eu expliquei para ele que na verdade era uma tentativa de puxar pela memória. Se você perceber que eu estou olhando para baixo, eu vou tentar me esforçar para não fazê-lo, mas saiba que não tem nada aqui embaixo. Eu estou apenas puxando pela memória, vou tentar olhar mais para cima, olhar para a objetiva, para a câmera. E o Cláudio Paraíso, do Rio de Janeiro, meu colega policial civil, que também elogiou os vídeos, mas disse que eu tenho aqui uma espécie de sombra que vem da luz aqui. É um problema que a gente que faz as coisas de uma forma amadora vai enfrentar, e eu prometo a vocês que eu vou trabalhar a questão da iluminação. Ele me deu um conselho para colocar um abajur, alguma coisa embaixo, para fazer um contraponto com relação à luz elétrica normal, que acaba fazendo um sombreado que não é tão interessante para quem está assistindo. Mas vamos lá. O que eu quero falar hoje é de normas, concurso ou conflito aparente de normas penais. E a gente vai começar falando sobre a definição do que é concurso ou de que é um conflito e por que é chamado pela doutrina de um conflito aparente. Como você sabe, normas penais são comandos, são mandamentos, são determinações que o Estado, através da lei, ele prescreve para os cidadãos, e que no direito penal essa coercitividade, essa obrigatoriedade de conduta de fazer ou não fazer algo, há uma sanção penal, há uma pena prescrita, há uma pena combinada, há uma sanção prevista para aquele que não cumpre a norma, deixando de fazer algo imposto ou fazendo algo proibido. E algumas vezes uma mesma conduta ela vai encontrar duas ou mais normas que poderiam perfeitamente se adequar. Quando acontece isso, quando a gente tem duas normas que aparentemente regulam a mesma conduta, a gente vai ter o que a doutrina chama de conflito. E eu primeiro quero dizer que esse termo não é tão usado. O termo mais usado que você vai ver é esse aqui, concurso aparente de normas penais. E vamos entender o que é isso. Está meio fraco essa caneta aí, né? Vou pegar a vermelha para melhorar essa aqui. A gente tem concurso aparente de normas penais. É o tema que a gente está tratando hoje. Outras vezes você vai ver o termo conflito, conflito aparente de normas. Na verdade, o melhor termo que você pode usar é concurso de normas penais. Em oposição a esse termo, você verá na doutrina conflito aparente de normas penais. Concurso nada mais é do que uma situação de concomitância, uma situação em que duas situações elas se apresentam para o mesmo fato.
conflito aparente de normas, a doutrina alcunhou esse termo pelo seguinte: a gente sabe que a situação do conflito aparente de normas ou do concurso de normas penais, ela vai se dar quando duas ou mais normas penais elas vão estar aparentemente regulando um mesmo fato, uma mesma conduta. Eu digo aparentemente porque, me abeberando, obviamente, dos grandes mestres, professor e procurador de Justiça Mineiro Rogério Greco, ele vai dizer, ele vai citar o eminente processualista já falecido José Frederico Marques, que vai dizer que se trata de conflito aparente de normas, porque apesar de haver a possibilidade do uso de duas ou mais normas para regular o caso, para regular o fato concreto, apenas somente, então somente uma norma poderá ser aplicada. Vamos dar um exemplo logo para você entender. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vamos trazer uma situação. A conduta, o fato concreto é o seguinte: mãe, logo após o nascimento do filho, o mata. Beleza. A gente tem uma situação que, em tese, é o crime de homicídio. Matar alguém. Aí a gente tem lá uma norma penal regulando o fato concreto. Vamos botar aqui na caneta vermelha, está melhor. Artigo 121. Matar alguém. A gente hoje está muito ruim aqui na caneta. Ocorre o seguinte: esse crime, ele se deu, essa mãe, logo após o nascimento do filho, ela encontrava-se sob um estado que a medicina legal vai chamar puerpural. Puerpério nada mais é do que uma complexidade de sintomas, uma situação biológica que ocorre quando a mulher dá à luz. Então, tem a ver com situações do seu aspecto emocional, tem a ver com o organismo se preparando para retornar à condição de normalidade logo após toda a série de transformações que se deu no corpo da mulher durante a concepção e a própria a gestação e o próprio nascimento desse novo ser. Então, por conta desse estado em que se foi verificado ao longo dos anos, ao longo de vários séculos de estudo do direito penal, percebeu-se que nesse estado puerpural, nesse estado de puerpério, a mulher, em algumas ocasiões, ela é acometida de certo tipo de transtorno de ordem mental que a levaria a cometimento de crimes, principalmente crimes contra o próprio filho. Então, a gente tem no artigo 123 do Código Penal, artigo 123 do Código Penal, a definição, e aqui está, lembrando da aula de normas penais, no preceito primário, consta no artigo 123 do Código Penal, cujo nome em crimes é infanticídio. E aqui a gente tem como nome em crimes homicídio. A gente tem aqui um crime próprio. Por que próprio? Porque apenas o sujeito ativo ele não pode ser qualquer pessoa, tem que ser a mulher que dá à luz, e ela tem que estar, o tipo penal vai falar desse estado puerpural. O tipo penal vai trazer também logo após o nascimento, ela mata o filho. Então a gente tem aqui a mesma situação fática, a mesma conduta, matar alguém, que
é regulada aparentemente, veja, por duas normas penais. Você vai ter aqui o homicídio, você vai ter aqui o infanticídio. Nesse caso específico, se for comprovado que realmente essa mãe, ela matou o seu filho sob a influência do estado puerpural, a gente vai ter o uso de um princípio, de um dos princípios que vai regular o conflito aparente de normas ou concurso de normas penais, cujo nome é especialidade. E por conta desse princípio da especialidade, o que esse princípio vai trazer? Existe um brocardo latino que vai dizer que a lex specialis derogat a lex generalis, ou a lei especial derroga a lei principal, ou melhor, a lei especial derroga a lei geral. Isso é um princípio latim. Esse brocardo latino ele vai expressar exatamente esse princípio da especialidade, que é o primeiro princípio da resolução do conflito aparente de normas penais ou do concurso de normas penais. No caso específico, pelo tipo penal descrito no infanticídio, no artigo 123 do Código Penal, ser mais específico, ser mais detalhado, conter normas que apenas esse tipo penal guarda, e que a situação concreta do exemplo se subsume à conduta da mãe, da mulher, mãe, que ao dar à luz, logo após ao dar à luz, sob a influência desse estado puerpural, mata o filho, essa conduta ela se subsume ao tipo descrito no artigo 123, ao tipo descrito no princípio primário do artigo 123 do Código Penal. Logo, pelo princípio da especialidade, cujo brocardo vai dizer que a lei especial derroga a lei geral, a gente vai não, aí é porque o conflito é aparente, porque não será, apesar de aparentemente duas normas em tese regularem o mesmo fato, duas normas penais em tese regulariam a mesma conduta típica, a gente vai perceber que apenas a norma penal descrita no artigo 123, no infanticídio, vai de fato regular essa conduta. Esse é um dos princípios, e eu trouxe esse exemplo do princípio da especialidade porque a gente ainda está na conceituação do que é conflito aparente ou o que é concurso de normas penais. Agora você sabe por que o termo concurso ele é mais técnico, porque o conflito é aparente, porque ele nem chega a correr. Na verdade, essas normas em momento algum chegam a se chocar. Essas normas, em momento algum, chegam a conflitar, a atritar-se, porque sempre apenas uma norma, no caso concreto da resolução do concurso de normas penais, será utilizada. Vou apagar aqui. Então, você anota aí no teu caderno, no teu notebook, quais são os princípios que vão estar regulando o concurso de normas penais e dando resolução e dando termo a esse aparente conflito. Vamos ver se está melhor a caneta preta. A gente tem, como está já dito, a especialidade, como a gente acabou de ver. A gente tem a subsidiariedade, subsidiariedade, que essa vai poder ser, gente, vou trocar as canetas, que essa vai poder ser expressa ou tácita. A gente já vai ver isso. O princípio chamado consunção, não é conceição, é consunção com cedilha, e o princípio da alternatividade. Você vai anotando aí no teu caderno. Esses são
os 4 princípios que vão estar regulando o concurso ou conflito aparente de normas penais. Especialidade, subsidiariedade, que vai poder ser expressa ou tácita, consunção ou alternatividade. Copiou aí? Bom, como a gente já falou do princípio da especialidade, sempre que você ver no exemplo, tomar contato na sua prova, nos seus estudos, de uma situação em que duas normas penais vão poder estar em tese regulando, vão poder estar em tese se adequando a uma conduta típica, você vai tentar perceber, tentar visualizar qual norma é mais especial do que a outra, qual norma é mais genérica e qual norma é mais específica. Eu usei os vocábulos genérico e específico justamente que tem a mesma raiz latina de generale e speciale. Tudo aquilo que é genérico, general, é geral. Tudo aquilo que é específico, especial, tem um pouco mais de detalhe, tem um plus a mais que vai fazer com que o intérprete eleja a norma especial. Então aqui a gente pode fechar aqui a análise desse princípio de especialidade e vai nos sobrar a subsidiariedade, a consunção e a alternatividade. Nesse momento aqui a gente vai falar sobre o princípio da subsidiariedade. Não é subsídio com Z. Eu sempre, por muitas vezes, usei essa forma de falar essa palavra, subsídio. Na verdade, trata-se de subsídio, que vem do latim subsidium, que nada mais é do que exército de reserva. Exército de reserva. Mantenha essa palavra reserva, porque um dos maiores doutrinadores penais que o Brasil já teve, Nelson Hungria, utiliza, quando explica o que é o princípio da subsidiariedade, ele vai se utilizar da expressão soldado de reserva. Com certeza, em algum momento que você estudou conflito aparente de normas penais ou concurso de normas penais, algum professor seu ou algum doutrinador que você, da tua eleição, que você gosta de ler, citou esse termo soldado de reserva do Nelson Hungria. E é fácil entender porque o eminente, o grande jurista Nelson Hungria, que é, na verdade, nada mais do que a alma por trás do Código Penal, juntamente com o promotor Roberto Lira, aquele Código Penal de 1940, principalmente a parte geral, que é essa parte que a gente está estudando aqui agora, ele tem origem na mente frutífera e, digamos, até jocosa do promotor de justiça Nelson Hungria. Também foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu aconselho você, se tiver a oportunidade, adquirir as suas notas, o seu Código Penal anotado. Já tem muita gente que tem isso em CD. A capacidade do professor Nelson Hungria de adjetivar, de dar exemplos dos mais variados e dos mais hilariantes, a sua verborragia, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de expressar como ninguém o que é um exemplo, torna-o uma das leituras mais agradáveis de todo o direito brasileiro. Eu aconselho e recomendo. A gente, durante o nosso curso, a gente vai continuar falando, vai falar muito sobre o Nelson Hungria e os seus termos, os seus adjetivos. Você vai gostar, tenha certeza disso. Mas voltando aqui ao nosso princípio da especialidade, ou melhor, da subsidiariedade, o professor Nelson Hungria vai dizer que, na verdade, trata-se de um soldado de reserva. E por que soldado de reserva? Pelo seguinte, o professor Nelson Hungria dizia que a norma penal, ela somente seria, no caso entre duas normas penais que regulam uma conduta criminosa, uma conduta típica,
Não esqueça que a gente está falando de concurso de normas penais, então a gente vai lembrar o que é norma penal. Norma penal é o comando, é o mandamento que impõe ou proíbe uma conduta. Em se tratando de norma penal incriminadora, a gente vai ter o preceito primário, que vai descrever a conduta, e o preceito secundário, que vai descrever a pena. Dito isso, quando a gente falar em duas normas penais, a gente está dizendo claramente, em tese, que a gente está falando de duas condutas, duas normas que, em tese, incriminariam, se tratando do preceito primário, a mesma conduta realizada pelo agente. E qual seria o uso entre duas ou mais normas penais que aparentemente regulam a mesma matéria e que aparentemente, indistintamente, poderiam ser usadas? O professor Nelson Hungria vai dizer que o princípio da subsidiariedade seria usado quando? Eu vou apagar aqui para você, para fazer um esquema para você entender. A gente tem aqui duas normas penais. Vamos botar aqui norma penal A e norma penal B. Elas estão regulando a mesma conduta típica. Imaginemos que aqui o preceito secundário, ou a sans iuris, ela tenha uma pena X. E aqui a gente tem uma pena X sobre 2. Ou seja, essa sanção penal ela é mais gravosa. Essa norma penal que vai estar regulando a mesma conduta praticada pelo agente. E ela tem aqui, ela é mais grave. O professor Nelson Hungria vai dizer o seguinte, que o princípio da subsidiariedade vai ser usado quando, por impedimento da norma penal mais gravosa, numa espécie de substituição, numa espécie de subsidiariedade, num uso de um soldado de reserva que, ou numa metáfora futebolística, digamos que a norma penal seja o nosso jogador titular, que entra em campo, está jogando lá no campo pelo time Direito Penal Futebol Clube. Está sendo usado lá o nosso atacante, fazendo gol, alegrando a torcida, e se machuca. Por esse motivo, ele não pode mais ser utilizado. Nesse momento, você como treinador, você vai sacar do reserva. Você vai sacar, vai utilizar esse princípio de subsidiariedade e vai usar o nosso jogador, a norma penal A, que seria uma norma penal menos gravosa, por conta da impossibilidade do uso do jogador B, da norma penal mais gravosa. É interessante que esse conceito de subsidiariedade, a doutrina vai dividi-lo em subsidiariedade expressa e subsidiariedade tácita. E um pouco de língua portuguesa. Eu estou pensando ainda porque eu tenho formação também em letras, eu estou pensando ainda se eu cometo a ousadia ou o desatino de preparar algumas aulas de língua portuguesa. Eu não me considero apto para isso, mas como há muita demanda e pouca gente, né, para trabalhar nessa obra aí de preparação de concurso, principalmente gratuito, eu vou estar tentando preparar algumas aulas aí. Eu não prometo, mas a gente vai ouvir falar sobre língua portuguesa aqui no curso gratuito para concursos públicos. Tudo que é expresso é aquilo que está visível, é aquilo que está aos olhos, que salta aos olhos, aquilo que está tangível, aquilo que está palpável. Um termo que eu não vejo a doutrina usando, que eu uso até mesmo para fins de memorização, patente. Sempre que você vê a expressão, o adjetivo patente, é algo que está expresso. Então a gente pode botar aqui, a subsidiariedade pode ser expressa ou patente. E por que vai estar expressa? Porque a própria lei, a própria norma penal vai estar fazendo essa ressalva. E a subsidiariedade pode ser tácita. O que é algo tácito? Tácito é algo que não é dito
tácito é algo escondido, tácito é algo dissimulado, tácito é algo latente. Sempre que você vê esse termo, isso vale para toda a vida, tá, gente? Estado de latência, já ouviu esse termo? Tudo que é latente é algo que está escondido, é algo que é potencial, é algo que é presumido. Então a gente tem a oposição da subsidiariedade. Expressa ou patente, e tácita e latente. Eu vou consultar uma nota, porque eu falo para vocês sempre que eu precisar consultar a legislação, eu vou, sem problema nenhum, sem nenhum pudor, tá dando uma olhadinha no Código Penal, até mesmo para não cometer mais nenhuma loucura com você que pacientemente me assiste aí na sua casa. Então eu vou falar primeiro sobre, para você entender claramente o que é a subsidiariedade expressa. Vamos lá. Artigo 132 do Código Penal. Esse é um exemplo de subsidiariedade expressa. Ou seja, na lição do professor Nelson Hungria, o soldado de reserva é usado porque a norma penal que de fato deveria ser usada, por algum motivo ela é impedida, por algum motivo a gente se encontra impossibilidade de usá-la. E o artigo 132, que fala sobre os crimes da periclitação da vida e da saúde, ou seja, hipóteses de crimes de perigo, e quando a gente tiver a nossa aulinha de classificação dos crimes, a gente vai estar falando, vai estar se detendo sobre o que são crimes de perigo, o que são crimes de dano. Que a gente pode dizer que todo o capítulo 3 do Código Penal ele vai estar falando sobre a periclitação da vida e da saúde. O que é periclitar? É colocar em situação de perigo. Quando você ouvir falar a situação está periclitante, a situação está perigosa. Vamos lá. A rubrica diz assim: perigo para a vida ou saúde de outrem, artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, né? Aqui a gente tem, numa outra subdivisão dos crimes de perigo, a gente tem a diferença entre crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. A gente está diante aqui de uma situação de perigo concreto. Numa outra ocasião, quando a gente for estar se debruçando de uma maneira mais minuciosa sobre os crimes e a classificação dos crimes, a gente vai estar falando também sobre essa diferença que é importante. Já foi mais importante, hoje nem é tanto. Hoje é uma grande parte da doutrina que propugna pela completa retirada dos crimes de perigo abstrato do ordenamento jurídico. Isso é um outro assunto que a gente vai tratar no momento adequado. Por hora, o que eu posso falar para você é que o artigo 132 diz o seguinte: no seu preceito primário, na sua descrição, né, da norma, diz o seguinte: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, qual é a sanctio iuris, qual é o preceito secundário? Detenção de 3 meses a 1 ano. E aqui a gente encontra o princípio da subsidiariedade expressa. Seu fato não constitui crime mais grave. O artigo 132 é um soldado de reserva na lição de Nelson Hungria. E por que é um soldado de reserva na lição de Nelson Hungria? Se o agente comete o crime de periclitação da vida ou saúde de outrem, e quando ele coloca em perigo a vida ou a saúde de outrem, ele comete algum crime mais grave, exemplo, eu efetuo disparo de arma de fogo. O que vai acontecer no disparo de arma de fogo? É interessante, exemplo que me vê agora, que a gente tem aí o caso clássico do primeiro princípio, que é o princípio da especialidade. Quando eu efetuo um disparo de arma de fogo, é um crime, obviamente, muito mais grave. E a gente vai saber quando um crime é mais grave apenas quando a gente não faz essa classificação pelo bem jurídico, que é tutelado pela norma penal, pelo crime em espécie. É fato que a gente vai observar o preceito secundário, a sanctio iuris,
ou a pena prevista ou a sanção combinada. No caso, a gente tem aqui a detenção de 3 meses a 1 ano e a subsidiariedade expressa, porque a própria lei, a própria norma penal, expressamente, patentemente, de uma maneira clara, de uma maneira visual, ela declara que somente ocorrerá o cometimento do crime descrito no artigo 132 do Código Penal se a conduta praticada pelo agente não constitui crime mais grave. Acabou, subsidiariedade expressa. E por que eu cito o disparo de arma de fogo, que, lembra quando a gente falou, na primeira aula de Direito Penal, quando a gente falou sobre a classificação dos crimes em crimes e contravenções, que eu falei da classificação bipartite, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, que divide as infrações penais como gênero, cujas espécies serão crimes ou delitos, de um lado, mais graves, e contravenções menos graves, também chamadas pela doutrina italiana de delitti nani, ou crimes anões. O que está acontecendo aqui? A gente tem o caso, claro, de uma situação do disparo de arma de fogo, que o momento do ordenamento jurídico brasileiro, na década de 40, era apenas uma contravenção, era um crime considerado de menor potencial ofensivo, que ao longo dos anos o legislador, percebendo a gravidade de um crime de perigo, até porque o disparo de arma de fogo constitui também crime de perigo, não é um crime de dano, não lesiona nenhum bem jurídico, apenas o expõe em perigo, a incolumidade pública. A gente tem o quê? A transição de um crime que era um crime menor, uma contravenção, para aquilo que o Estatuto de Desarmamento vai tutelar de uma maneira mais gravosa, de uma maneira mais específica, de uma maneira mais especial. Se eu, com ânimo de periclitar, de colocar em perigo a vida ou a saúde de alguém, disparo arma de fogo em local habitado, pelo princípio da especialidade, a minha conduta deve se amoldar no Estatuto do Desarmamento, e não nesse artigo 132 do Código Penal. Então a gente tem um exemplo claro do que é a especialidade e o que é a subsidiariedade. Contrariamente, se a conduta de expor alguém, a saúde de outrem, a vida ou a saúde de outrem a perigo, não configurar crime mais grave, aí sim, na lição de Nelson Hungria, esse soldado de reserva, esse exército de reserva que fica escondido, que fica aguardando, que fica em stand-by, ele aparece, ele surge, essa norma penal menos gravosa, aí sim seria utilizada. E esse exemplo do disparo de arma de fogo é um exemplo de especialidade, porque o crime, essa conduta constitui crime mais grave, e você pode pensar em qualquer exemplo de periclitação de vida e saúde, se não estiver definido tipicamente, positivado no ordenamento jurídico, aí sim a gente vai poder, se utilizando do princípio da subsidiariedade expressa, adequar a conduta do agente ao artigo 132 do Código Penal, perfazendo, pois, o princípio da subsidiariedade expressa. E, obviamente, em contraposição a tudo isso, o princípio da subsidiariedade tácita, ele vai ser utilizado de uma maneira presumida. A lei não traz isso claramente, mas a gente, obviamente, imagina que se a conduta de um agente ela se adequa a algo mais grave, eu não vou utilizar a norma penal que regula o crime menos grave. E o exemplo que a doutrina vai trazer, que o professor Rogério Greco vai trazer, de subsidiariedade tácita ou latente, é exatamente o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Ou melhor, artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, que vai trazer assim no seu preceito primário: trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros,
logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Gerando perigo de dano. A gente tem aqui, na descrição, no preceito primário, artigo 311, a gente tem esse crime e a pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Você percebe aqui que em nenhum momento a lei, o artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro vai especificar que essa conduta, quando realizada, ela vai se adequar a esse tipo penal quando tal fato não configurar crime mais grave. Mas é óbvio, é patente, é claro que se o agente, ao trafegar em velocidade incompatível com uma escola, ele termina por culposamente atropelar e matar uma criança que atravessava a faixa de pedestre, o artigo 311 não vai ser utilizado. Na verdade, o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a prática de homicídio na direção de veículo automotor, ele vai ser utilizado. O artigo 311, ele só vai ser utilizado se nada mais grave, se a conduta do agente não configurar nenhum delito de natureza mais grave. Isso pois, a subsidiariedade tácita, ou seja, esse soldado de reserva, esse jogador que se encontra no banco, ele só vai ser sacado, ele só vai ser utilizado se e somente se nenhum crime de natureza mais grave for perpetrado pela conduta do agente. Isso é muito claro. Se eu trafego a 150 km numa área escolar, se durante esse meu trajeto nada ocorre, apenas, tão somente, essa conduta, esse crime de perigo, esse perigo de dano que o preceito primário do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro vai trazer, eu só serei punido pelo artigo 311, obviamente, se nenhum outro crime for perpetrado com essa minha conduta, porque se isso ocorrer, na verdade, esse soldado de reserva ele permanece na reserva, esse jogador permanece no banco, porque o titular, o meu atacante titular, continua a postos, continua apto a ser utilizado. E no caso é claro, natural que o crime de natureza mais grave ele vai ser imputado ao agente. Então a gente falou aí sobre a subsidiariedade expressa e a subsidiariedade tácita. E eu vou citar aqui alguns exemplos de subsidiariedade, isso se eu não quebrar minha língua antes, descritas aqui no Código Penal. A gente tem 238 do Código Penal. Vamos lá? Para você sedimentar o teu conhecimento, né? Aqui, artigo 238 do Código Penal. Vamos lá, o que fala? Está aqui. Simulação de autoridade para a celebração de casamento. O cara chega na igreja, eu sou padre. Não é nada disso, o cara tá maluco. Botou uma camisa aí, uma roupa de padre, botou uma batina, botou aquele colarinho clerical, aquele branquinho, e diz, vou fazer o casamento, é crime. Não vou nem entrar no mérito sobre o princípio do direito penal como última ratio, é o princípio do direito penal mínimo, que somente deverá tutelar condutas mais gravosas, princípio da lesividade. A gente tem que se lembrar que a gente tem um Código Penal da década de 40, de um regime ditatorial, um Estado policial. Então vamos apenas se limitar no que diz, qual é o nome do crime, que é simulação de autoridade para a celebração de casamento. O que o preceito primário do artigo 238 vai dizer? Atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento. O preceito secundário vai dizer o seguinte: pena detenção de 1 a 3 meses, ou melhor, de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Eu não consigo imaginar qual seria, já consigo sim. A gente tem aqui claramente o crime de falsa identidade. Resta saber se o crime de falsa identidade guarda
uma sanção iuris maior. Vamos ver? Aqui, falsa identidade, que diz o seguinte: não seria o caso, porque falsa identidade é atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outro. Não seria o caso da subsidiariedade expressa, porque a pena, a sanção iuris do crime de falsa identidade são 3 meses a 1 ano. Eu não consigo imaginar, vou ficar devendo para vocês, qual seria um crime cuja detenção seria superior a 1 ano e 3 meses, ou um outro crime que constituiria mais grave do que o crime aqui em tela. Apenas a título de exemplo, subsidiariedade expressa porque encontra-se expressa na norma penal. A gente tem também o artigo 239, que é a simulação de casamento, simular casamento mediante engano de outra pessoa. Pena detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Então a gente tem aqui exemplos de subsidiariedade expressa, que é nada mais do que a própria norma penal ressalvando que o princípio de subsidiariedade, o princípio do soldado de reserva, somente será utilizado quando o fato não constituir elemento de crime mais grave, em detrimento do princípio da subsidiariedade tácita, cujo exemplo do artigo 311, trafegar com velocidade incompatível, artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, em área proibida, como escolas, como logradouros, somente haverá o uso, a aplicação desse artigo, mesmo que não haja previsão na norma penal, se o fato não constitui crime mais grave, se, por exemplo, não ocorrer lesão corporal de natureza culposa, artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, ou, muito menos, a prática de homicídio na direção, homicídio culposo na direção de veículo automotor, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu acho que a gente encerra aqui essa primeira análise dos princípios da especialidade, cujo brocardo latino é lex speciali derogat lex generali, lei especial deroga lei geral. A gente falou também sobre o princípio da subsidiariedade, que vai dizer que a lei subsidiária deroga a lei primária, né? A gente tem esse brocardo que vai estar exatamente, minto completamente, a lei subsidiária, ela só vai ser utilizada quando da não aplicação da lei mais gravosa, da lei mais específica. Então, a gente fecha aqui especialidade e subsidiariedade, que se divide em subsidiariedade expressa ou tácita. Se você perceber que eu sou muito repetitivo, isso é intencional. Quanto mais você repete um termo, quanto mais você memoriza, quanto mais você faz mapa mental, quanto mais essas subdivisões elas se encaixam no teu cérebro, na hora da prova, na hora que você precisar sacar desses termos, desses vocábulos, dessas conceituações, você vai lembrar com mais facilidade. Por isso que eu voluntariamente e de uma maneira bem clara eu repito os termos. Então, vamos falar agora sobre o princípio. Esse vai demorar mais um pouquinho, né? Não sei nem se eu divido essa aula em duas, até para que seja mais proveitoso o nosso tempo. Eu vou fazer isso, eu vou dividir, eu vou falar sobre o princípio da consunção e da alternatividade no nosso próximo encontro. Vou dividir essa aula de conflito aparente de normas penais em 2 aulas, para um melhor aproveitamento. O que eu posso dizer é o seguinte: a consunção vai guardar relação com aquilo que o professor Nelson Hungria vai dizer o seguinte: a relação nas normas penais cujo princípio da consunção vai reger, elas se dão numa relação de minus
a plus. Ou seja, do menor para o maior. O que é isso? Já vou explicar. Para explicar isso, é interessante um conceito chamado de iter criminis, ou caminho do crime, que a gente vai ver na próxima aula, quando a gente novamente vai se encontrar para falar de direito. Eu agradeço a sua atenção, eu quero otimizar essas aulas, eu não quero que as aulas sejam tão grandes, até porque eu entendo problema de streaming, problema de hosting, problema de armazenamento de dados, o problema do volume, do tamanho dos arquivos. Eu quero que você tenha a melhor forma de você, posteriormente, entrando na página do Motionbox, se cadastrando gratuitamente, ou na página da blip.tv, você pode, se você quiser, salvar essas aulas no seu disco rígido, transformar em arquivos de DVD ou arquivos de CD, e você possa, da maneira que você achar melhor, se utilizar aí desses meus ensinamentos que eu trago com tanta humildade e carinho para você. Então, na próxima aula, que eu vou fazer logo agora, eu vou estar postando aí a continuidade do conflito aparente de normas penais, ou concurso de normas penais, falando sobre a consunção, falando sobre a alternatividade, lembrando que o iter criminis guarda relação direta, o caminho do crime, que você sabe que é a cogitação, a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento. Esse é o iter criminis, que a gente vai falar mais detidamente na segunda parte dessa aula, porque quando a gente fala de construção, a gente vai falar o seguinte, que o crime meio ele não é considerado para o crime fim. Exemplo, eu vou imputar ao agente que comete um furto no interior de uma residência o crime de violação de domicílio? Não. Pelo princípio da construção, nessa relação de mais para menos, o mais é considerado e o menos é descartado. O crime meio não é considerado e apenas é considerado o crime fim. E também um termo que sempre cai, constantemente cai em provas, antefato e pós-fato impuníveis, que são situações fáticas que acontecem antes e depois do cometimento do crime descrito na norma penal, que não serão considerados. O exemplo que a doutrina sempre vai trazer o elemento que o indivíduo que encontra um cheque em branco na rua, ele o falsifica, ele falsifica a assinatura do dono, ele comete o crime de falsificação dessa assinatura, o crime de falsa documentação, de documentação falsa, e também comete o crime de estelionato. Esse antefato, que é a feitura, a contrafação da assinatura, será considerado? Não. Pelo princípio da construção, esse é um antefato punível e é um entendimento até simulado pelo Supremo Tribunal Federal, que o uso do cheque, o estelionato com o uso do cheque previamente, cuja assinatura foi falsificada pelo próprio agente, é absorvido, ou seja, a falsificação do documento falso é absorvida pelo crime do estelionato. Da mesma forma, a doutrina vai trazer também o caso do furto. O ladrão entrou na minha casa, lembra lá o princípio da construção, que vai dizer que a violação de domicílio do artigo 150, ela é absorvida pelo delito do artigo 155 do Código Penal, do furto. Beleza. Agora, outra pergunta. Quando eu já entrei na sua casa, me apossei da sua televisão, estou na minha casa com a posse mansa e pacífica do bem subtraído, a res furtiva, do latim, e no dia seguinte eu vou e vendo essa televisão. Isso que nesse caminho do crime é chamado de exaurimento, pode ser imputado ao agente, eu vou vender. A doutrina majoritária vai dizer, não, obviamente que não, isso é um exaurimento do crime, isso é um pós-fato impunível. Tem gente mais rigorosa que vai dizer o seguinte, não, cometeu crime, concurso material de crime de furto e crime de receptação, está lá se beneficiando ali do objeto que sabe que era objeto de crime e está lá vendendo.
Isso é doutrina minoritária, a grande maioria da doutrina vai entender que se trata de um pós-fato impunível. A gente vai ver isso e a alternatividade na aula, na próxima aula, quando a gente vai terminar conflito aparente ou concurso de normas penais. Agradeço a sua atenção, peço encarecidamente, se você entrar no blog www.cursogratuitoparaconcursospúblicos.blogspot.com, você faça como fez o Jorge Perrone de Porto Alegre, como fez o Cláudio Paraíso do Rio de Janeiro, dá uma mensagem, dá uma crítica, uma sugestão, uma aula que você gostaria de ver, alguma coisa que eu falei, alguma bobagem que eu falei, que para eu estar me corrigindo. Como você sabe, a norma desse curso é concurseiro como você. Eu sou como você, eu passo as mesmas agruras que você passa, eu tenho as mesmas decepções, as mesmas tristezas, mas eu tenho certeza que assim como eu vou conseguir a vitória, você vai conseguir a vitória. Essa a gente vence junto e comemora junto. Por favor, coloque um comentário, ou se você preferir ver os vídeos nas páginas de armazenamento dos vídeos, você faz um comentário ali, ou se você quiser fazer um comentário no próprio blog, seja meu convidado e fale de direito comigo. Muito obrigado, boa noite.